Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas vou deixar aqui gravadinha a aula de hoje, tá? Lembrando que semana que vem é a nossa última aula. E na última aula nós vamos encerrar o conteúdo. Hoje a gente vai falar de dois assuntos que interessam as obrigações, porque eles respeitam. Na realidade, é um assunto só, dentro do principal, né? Que é sobre inadimplemento. Inadimplemento é justamente quando não há o cumprimento da obrigação. E a depender das características desse não cumprimento, nós podemos falar que se o inadimplemento ele é absoluto ou ele é parcial. Tá? E aí, dentro desse assunto, a gente vai falar da questão da mora também. Certo? Vamos lá, então, vamos para o slide. Quando nos vem o assunto de inadimplemento, a gente tem que dar um passo atrás e buscar sobre os fundamentos do contrato. Quando eu estou diante do direito dos contratos, existem dois princípios, e aí você deve estar perguntando, professora, por que você está falando de direito contratual de obrigações? Porque a obrigação geralmente é contraída através dos contratos, tá? Seja ele verbal ou escrito. Então, dentro do sistema dos contratos, do Instituto dos Contratos, eu tenho dois principais princípios, entre outros, que, de certa forma, se opõem e se completam ao mesmo tempo. Por quê? Antes do Código Civil de 2002, tá, o Código de 16, ele dava ênfase somente a esse primeiro princípio, que é o pacta sunt servanda. O segundo princípio, que é da revisão por onerosidade excessiva, ele veio surgir mais contemporaneamente, né? Mais precisamente quando do advento do Código de 2002. Então, veja, o princípio da pacta sunt servanda, do rebus sic stantibus, eles são opostos por quê? O pacta sunt servanda diz assim: os contratos são feitos para serem cumpridos. E o princípio da revisão excessiva, o rebus sic stantibus, ele diz assim: cumpre-se o contrato desde que as circunstâncias permaneçam as mesmas. Tá? Então, eles se completam, mas ao mesmo tempo são opostos. Mas vamos ver cada um desses. O primeiro, o pacta sunt servanda, ou também princípio da obrigatoriedade dos contratos. Gente, ninguém está obrigado a contratar. A lei não obriga ninguém a contratar. No entanto, principalmente porque os contratos estão dentro da matéria civil, e a matéria civil que vigora é o princípio da liberdade, da autonomia de vontade. Só que uma vez que você pactuou, você deve cumprir aquilo que foi acordado. Tá? Então, essa que é o pacta sunt servanda. Os contratos são feitos para serem cumpridos. Se você não é obrigado a contratar, mas se você contratou, você tem que cumprir. A vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser modificado pelo judiciário em tese, né, em regra. Mas a gente tem possibilidades hoje, não por esse princípio, mas pelo outro, que é o princípio da onerosidade excessiva. Mas vamos falar um pouquinho mais do pacta sunt servanda. Também denominado princípio da intangibilidade dos contratos, representa a força vinculante das convenções, ou seja, aquilo que foi convencionado vincula o comportamento das partes. Então, as partes têm que agir conforme o que foi acordado. Daí, porque é também chamado de princípio da força vinculante dos contratos. Pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar mais do que o fizerem, porém, por ser o contrato válido e eficaz, deve cumpri-lo, tem o dever de cumpri-lo, não pode inadimpli-lo.
Então, veja, quando você fala do pacta sunt servanda, ao mesmo tempo você tem outros princípios, o princípio da obrigatoriedade, da intangibilidade, o princípio da força vinculante e o princípio da autonomia de vontade. Tudo ali no mesmo contexto da pacta sunt servanda. Quais são os fundamentos desse princípio? O primeiro fundamento é a necessidade de segurança jurídica dos negócios. Já pensou se todo contrato que você fizesse pudesse indiscricionariamente ser modificado pelo judiciário? As pessoas não teriam mais essa segurança em contratar em uma quase certeza de que seria adimplido. Tá? Por isso que nós temos isso como princípio. Se você pactuou, você tem que cumprir aquilo que foi pactuado, né? Por regra, por via de regra. E já pensou se o judiciário pudesse modificar aquilo que nós pactuamos? Não haveria mais, todo mundo teria receio de fazer um contrato, porque ele poderia ser totalmente modificado pelo judiciário. O segundo fundamento da pacta sunt servanda é a intangibilidade ou a imutabilidade do contrato decorrente da convicção de que o acordo de vontade faz leis entre as partes. Ou seja, intangibilidade, imodificabilidade. A gente sabe lá que a primeira parte, né, no procedimento dos contratos, a primeira coisa que vem é a negociação. E a negociação é para ter esse bate-papo, né? É ali onde você exerce a sua autonomia de vontade e discute as cláusulas do contrato. E aí, por isso que nós falamos que ele é imutável, intangível, naquele sentido de que aquilo da forma que está, as partes convencionaram daquela forma. E aquilo passa entre as partes, não somente, a não ser que seja um contrato aí em favor de terceiro, mas produz efeito entre as partes. Esse efeito tem força de lei. Personificada pela máxima da pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos, não podendo ser alterados pelo juiz. Então, por exemplo, se você tem uma cláusula penal, né, uma moratória, e ela você não quer pagar ela, você iria no judiciário e o judiciário tiraria essa cláusula, sendo que antes foi pactuado. Tem lá uma cláusula que você assinou de responsabilidade por ato culposo ou ato sem culpa, por caso fortuito ou força maior, por exemplo. E aí, de repente, você não ocorreu o caso fortuito e a força maior e você não quer mais se responsabilizar por ele. E aí pede para o judiciário. Isso não pode, tá? Isso o judiciário não faz. Não pode por conta do pacta sunt servanda. Exceção. Quando é que não vai prevalecer o princípio da pacta sunt servanda? Está lá no 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizados. Então, a questão aqui é a pessoa que está ali inadimplente, se acaso o prejuízo tiver advindo de motivo de causa fortuita ou força maior, e ele não se responsabilizou por ele, logo, ele não vai ter como, o credor não vai ter como exigir um pagamento. Certo? A não ser que no contrato ele expressamente tenha se responsabilizado. Tem uma cláusula lá de responsabilidade por caso fortuito. Aí sim, aconteceu o caso fortuito, ele vai ter que se responsabilizar. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de semoventes, de um cavalo, por exemplo. Aí o vendedor vende o cavalo e fala sobre o transporte, né? Olha, o transporte
vai ser feito aí, nós vamos entregar, porém, nós não nos responsabilizamos por caso fortuito ou força maior, ou seja, um acidente, por exemplo, né? Em virtude de terceiros aí, sem ocorrer. Como não foi culpa do devedor, que está indo entregar o cavalo, logo ele não se responsabiliza. Aí não há que se falar em responsabilidade. No entanto, se no contrato estiver dizendo que ele é responsável até a entrega da coisa, né, por eventuais perdas, tá, ou deterioração, sim, aí ele vai responder, mas tem que estar previsto no contrato. Caso fortuito de força maior, nos remete à questão do segundo princípio que eu falo aí para vocês, que eles se opõem, que é o princípio da revisão dos contratos ou onerosidade excessiva. É mais conhecido como onerosidade excessiva. Aqui, a gente vai aplicar a chamada teoria da imprevisão. Tá? Opõe-se ao princípio da obrigatoriedade da pacta sunt servanda e consiste, prestem atenção, na possibilidade de desfazimento ou revisão forçada do contrato quando, por eventos imprevisíveis e extraordinários, a prestação de uma das partes torna-se exageradamente onerosa. Veja, consiste na possibilidade de desfazimento ou revisão forçada do contrato. Aqui, sim, o juiz vai poder modificar o contrato, extinguir o contrato, rescindir o contrato, em virtude do quê? Porque houve para uma das partes, a prestação tornou-se exageradamente onerosa. Por isso, é onerosidade excessiva. E aí a gente aplica essa teoria da imprevisão. Da onde vem essa teoria da imprevisão, né? Ou esse princípio da onerosidade excessiva? Vem da cláusula rebus sic stantibus. Consiste basicamente em presumir nos contratos comutativos de trato sucessivo a existência implícita de uma cláusula pela qual a obrigatoriedade de seu cumprimento pressupõe a inalterabilidade da situação de fato. Bom, creio que eu falei grego agora, né? Muitos termos que diz respeito ao direito dos contratos. Mas vamos lá. Na cláusula rebus sic stantibus, ela presume que em contratos aí, deixa eu modificar aqui, ela presume que existe uma cláusula implícita, não precisa estar expressa implícita, de que o contrato vai ser obrigatório, mas somente se ele permanecer, se as circunstâncias do seu cumprimento permanecerem inalteradas. É isso. E aí ele fala assim, nos contratos comutativos de trato sucessivo. O que é um contrato comutativo? É aquele que estipule ao mesmo tempo para ambas as partes direitos e obrigações. E essas obrigações, esses deveres, eles são conhecidos anteriormente. Você sabe qual é o valor da sua prestação, né? Você sabe o quanto você vai ter que despender. Você sabe o seu dever naquele contrato. Você pressupõe, você conhece antes. Diferente daqueles contratos aleatórios, né? Que você vai na base da sorte, você não sabe se vai acontecer. Por exemplo, quando você joga na Mega Sena, é um contrato. No entanto, ele é aleatório, porque depende de forças do além, obviamente, da sorte, para você conseguir obter a satisfação. Então, você não tem certeza da contraprestação. Ele é aleatório, não é comutativo. O comutativo é quando você tem certeza das prestações, você conhece ele. E por isso que a cláusula rebus sic stantibus, você pressupõe nos contratos comutativos. Tá? Por quê? Em virtude da certeza das suas obrigações.
Aí fala assim, nos contratos comutativos de trato sucessivo. O que é o trato sucessivo? Significa que há um parcelamento ou há um fracionamento da obrigação, ou a obrigação se renova de tempos em tempos. Então, vamos lá. Por exemplo, transporte escolar. Você paga todo mês, você é transportado todo dia. Por exemplo, a entrega de legumes e verduras toda segunda-feira no supermercado. É trato sucessivo, porque ele se renova toda segunda-feira, onde a obrigação é feita e o outro é pago. Você compra um carro parcelado em 10 vezes. É trato sucessivo. Por quê? Porque as prestações ainda serão pagas. Tá? Então, sucede uma ordem, uma série de tratos, de combinados. Diferentemente daquele contrato em que ele tem eficácia imediata, ou seja, se consome no mesmo momento em que se realiza. Por exemplo, contrato de compra e venda à vista. Nesse contrato de compra e venda à vista, você pagou e já leva o objeto. E se extingue o contrato, se extingue as obrigações. Então, não dá para você aplicar a teoria da imprevisão baseada nessa cláusula res stantibus num contrato que já não existe, que é o contrato à vista. Então, suponhamos aí que você comprou um carro lá no valor de 70 mil reais e pagou à vista por esse carro. Então, fez o contrato de compra e venda, transferiu para o seu nome e tal, comprou à vista. Passado um mês, ocorreu um evento aí, por exemplo, ocorreu uma pandemia aí, que teve a redução de salários, e aí você fala assim, eu vou entrar com uma ação para rever esse contrato para diminuir o valor. Veja, você já pagou, você já pegou o bem, o contrato já se deu por satisfeito, ele já se extinguiu porque as obrigações foram cumpridas, não existe mais contrato, você já é proprietário da coisa. Então, não há como se alegar em contratos com eficácia imediata a cláusula res stantibus. Tá? Precisa ser de trato sucessivo. Então, a teoria da imprevisão significa dizer que, se houver uma onerosidade excessiva, em virtude de um fato posterior nos contratos bilaterais comutativos de trato sucessivo, pode sim ser revista pelo judiciário. Se, no entanto, modificar-se em razão de acontecimentos extraordinários, por exemplo, uma guerra, que tornem excessivamente onerosos para o devedor o seu adimplemento, poderá este requerer ao juiz que o isente da obrigação parcial ou totalmente. Porque na onerosidade excessiva, quando você ingressa com uma ação com fundamento nessa cláusula, né, res stantibus, onde o juiz aplica a teoria da imprevisão, você pode requerer a extinção, a rescisão contratual, você pode requerer a isenção parcial, por exemplo, de uma multa, por exemplo, de um juros, ou a isenção total, tá? Que você não tenha que pagar aquela obrigação, se acaso não tem que cumprir aquela obrigação. Aí vai depender, obviamente, dos fatos que ali foram alegados. Aí eu coloquei aqui para vocês um videozinho para ajudar a compreender um pouco mais a questão da pacta sunt servanda. Deixa eu abrir no YouTube, que eu creio que vai um pouco mais rápido, porque até ele abrir no próprio slide. Um minutinho que eu já voltei aqui. Você sabe o que significa pacta? Espera um pouquinho, gente. Eu vou compartilhar com vocês o meu YouTube, porque ali no slide não quis rodar o vídeo.
Um minutinho, rapidinho. Aqui. Vamos ver. Aí, vou colocar para vocês, tá? Você sabe o que significa pacta sunt servanda e rebus sic stantibus? A AGU explica. Todo mundo conhece alguém que já fechou um negócio jurídico ou assinou um contrato. Quando alguém vai assinar um contrato, é comum que a gente fale para a pessoa ler antes de assinar. Isso tem uma razão. O contrato é feito para ser cumprido. E o que está ali escrito nele faz lei entre as partes. Isso decorre do chamado princípio da pacta sunt servanda, ou seja, da força obrigatória dos contratos, da força vinculante dos contratos. Esse princípio, ele prestigia não só a segurança jurídica, quanto a autonomia das vontades. Ou seja, aquilo que foi pactuado deve ser cumprido. Ocorre que esse princípio tem sido mitigado e relativizado ao longo do tempo, ora em menor, ora em maior grau. A teoria da imprevisão, representada pela cláusula rebus sic stantibus, é uma exceção ao princípio da força obrigatória dos contratos. Em latim, essa cláusula significa basicamente estando as coisas assim. Ou seja, essa cláusula significa que as regras contratuais devem valer desde que as condições existentes no momento da assinatura desse contrato, desse negócio jurídico, permaneçam ao longo do tempo. Por exemplo, no caso de um contrato que tem uma execução continuada. Se durante a execução desse contrato surgir um fato imprevisto que as partes não imaginaram que poderia acontecer quando assinaram um contrato, e esse fato tornar muito difícil para uma das partes cumprir a obrigação, é nesse momento que entra a cláusula rebus sic stantibus, para restabelecer o equilíbrio entre as partes. Para quem quiser conferir, tem uma peça muito famosa de Shakespeare, inclusive virou filme depois com atores famosos, chamado O Mercador de Veneza. Nessa peça, o pacta sunt servanda é o tema central do desenvolvimento da trama. Ou seja, se o que está escrito ali no contrato tem que ser cumprido. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU explica. Até a próxima. Bom, gente, coloquei esse videozinho mais para poder contextualizar esses dois princípios para a gente tocar daqui em diante, certo? Eu vou voltar para o slide, compartilhar o slide. Vamos lá. Agora sim, uma vez que a gente viu os dois, eu tinha que ter pronto, desculpa, tinha algum áudio aberto aqui nas minhas telas. Bom, desculpa, vamos lá. Depois que a gente viu esses dois princípios, a gente começa aí a adentrar a matéria do inadimplemento propriamente dito. Por que eu precisei ver esses dois princípios? Porque eu preciso ter em mente de que, apesar que eu vou falar, a nossa aula de hoje e da semana que vem vai falar em mora, em juros moratórios, juros compensatórios, cláusula penal, perdas e danos, arras ou sinal, a gente vai falar tudo isso, que são cláusulas que devem estar contidas no contrato. Isso não significa que elas têm esse caráter absoluto, como a gente acabou de ver. Pelo pacta sunt servanda, em regra, sim. O contrato, sim. Desde que tudo fique, toda a situação de fato, em torno nosso, permaneça igual. Então, por exemplo, você faz um contrato de financiamento de uma casa. Você compra uma casa no valor de 1 milhão, né? Cuja parcela aí é 4, 5 mil reais por mês de financiamento, mas você tem um rendimento, um salário aí de 30 mil reais. Então, comporta essa parcela dentro do seu salário. No entanto, você vem a perder esse emprego. Tá? E aí você não tem como pagar dessa forma. Só que aí os juros e a mora é muito alto se você não tem mais como pagá-lo, certo? E não foi você que deu causa, não foi uma demissão com justa causa, foi sem justa causa.
Então, essa, por exemplo, é uma situação em que o contrato pode ser revisto, principalmente com relação aos juros e juros moratórios e compensatórios, certo? Então, por isso que eu passei primeiro essas duas ideias, de pacta sunt servanda, de res sic stantibus. E agora vamos ao inadimplemento. O que é o inadimplemento? É a exceção, né, ao cumprimento da obrigação. Né? Então, veja, o contrato ele foi feito para ser cumprido. Todo mundo que pactua, ele tem a intenção de que, ao final, cada um cumpra a sua obrigação e tenha por satisfeito aí o contrato. O inadimplemento ele não pode ser regra do contrato. A regra tem que ser que todas as pessoas cumpram as obrigações que foram contraídas. No entanto, né, o inadimplemento pode ocorrer, né, quando não há o cumprimento da obrigação, seja de forma parcial ou total. Em resumo, o conceito de inadimplemento é o descumprimento da obrigação ou a impossibilidade de cumprimento. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. O descumprimento da obrigação é quando você deliberadamente não cumpre. Você decide não cumprir a obrigação. A impossibilidade de cumprimento da obrigação é que, por circunstâncias alheias à sua vontade, você ficou impossibilitado de cumprir a obrigação. Você até quer, mas você não pode. Você não tem como fazer. Ou seja, o descumprimento definitivo de uma obrigação. E esse inadimplemento pode decorrer de ato culposo do devedor ou, de fato, a ele não imputável. Eu falo que o inadimplemento ele vem de ato culposo do devedor, tá? Ou seja, a culpa do devedor, enseja ao credor o direito de acionar o judiciário para pleitear o cumprimento forçado da obrigação ou da indenização. É interessante depois, aí, se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência nas férias, vocês já começarem a leitura dos direitos dos contratos. Inclusive, o livro que eu indiquei para vocês nessa disciplina, ele fala sobre teoria geral dos contratos. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá, vai complementar as duas ideias. Então, significa dizer assim, que uma vez, quando você vai falar lá de rescisão contratual, uma vez ocorrendo no inadimplemento, ou seja, o descumprimento da obrigação, o credor adquire o direito de ingressar com uma ação, ou seja, executar aquela dívida, ou que não seja uma execução, seja uma ação de cobrança. Mas ele tem o direito de socorrer ao judiciário para que haja o adimplemento forçado da obrigação. E aí, como o juiz faz isso? Ele faz através de multa, que é a chamada frente, tá? Ele o faz através, se for uma execução da penhora, tá? Ele faz através aí, de majoração de honorários, então, várias possibilidades, aí, busca e apreensão, força policial, então tem várias possibilidades do juiz forçar o cumprimento dessa obrigação, emissão da posse, então tem várias possibilidades. Por isso que o credor vai se socorrer do judiciário, porque essas possibilidades de cumprimento forçado, elas não podem ser impostas por nós, por eu, por você, por qualquer pessoa da sociedade. Não pode. Só quem tem a competência para obrigar alguém a fazer algo é a justiça. É só o Poder Judiciário. Tanto que nós sabemos que as decisões proferidas dos tribunais arbitrais, elas têm força de lei, porém, o tribunal arbitral não tem competência para execução. Compete somente ao judiciário executar uma sentença arbitral. Tá? Artigo 515 do CPC. Somente quando não cumprido a obrigação, quando não cumprimento resulta de fato que lhe seja imputável, se pode dizer que o devedor falta ao cumprimento. Então, quando o devedor descumpriu a obrigação? Quando ele
deu razão ao não cumprimento. Ou ele escolheu, né? Ou ele agiu de forma negligente, imprudente, imperito. Né? Então, ou foi dolo, ou foi imprudente, negligente, imperito. E por um desses fatores, ele não cumpriu a obrigação. Então, vamos lá. Eu vendi um carro para Maria. E no contrato estava dito que eu iria entregar o carro para Maria no dia seguinte ao pagamento. Nós acordamos dessa forma. Maria me pagou. E aí eu tenho, hoje é quinta-feira, e eu tenho que entregar o carro na sexta. Só que aí, para me despedir do carro, que eu gostava muito, eu resolvo sair quinta-feira com ele. E pego uns goró, né? E aí venho na via e acabo colidindo, dando perda total no veículo. Veja, Maria já cumpriu a parte dela. Só falta eu cumprir a minha parte entregando a coisa. A coisa se perdeu. Ok? Se perdeu. Mas ela se perdeu por minha culpa. Porque eu bebi e dirigi. Né? Houve aí uma imprudência da minha parte. Eu sei que eu não deveria tê-lo feito, mas mesmo assim o fiz. Tá? Então, o não cumprimento, o descumprimento ocorre sempre quando o motivo pelo descumprimento for a mim imputável, foi imputável ao devedor. Né? Seja por dolo, seja por negligência, por imprudência, por imperícia. Qualquer um dos três. Qualquer que seja a prestação prometida, dar, fazer ou não fazer, dar está incluso pagar, lembra? O devedor está obrigado a cumpri-la, tendo o credor o direito de receber exatamente o que foi acordado. O artigo 313 do Código Civil, eu não trouxe aqui, mas fala exatamente isso, que o credor não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que foi pactuado. Se a coisa se perde, a obrigação se resolve em perdas e danos, e aí a execução vai ser por pagar quantia certa. Tá? Então, o credor tem o direito de receber exatamente aquilo que está objeto da obrigação. Seguinte. E quando o inadimplemento for, de fato, não imputável ao devedor, ou seja, ocorreu, sim, inadimplemento, mas não ocorreu porque ele quis. Porque se dependesse dele, se ele pudesse, ele cumpriria a obrigação. Mas ocorreu por um fato que não foi ele que deu causa. Vamos lá. Quando o inadimplemento é necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, denominado caso fortuito ou força maior. Então tá, eu tenho que entregar o carro para Maria, tá? Amanhã. E aí o carro está na garagem de casa que eu vou entregar lá. E de repente tem uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. Dá um raio no poste, o poste cai em cima do carro e aí acaba com o carro. Veja que nesse caso não houve a minha intenção, não foi eu não consegui impedir o raio de cair. Porque trata-se de força maior. Não dá para prevenir. Cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Eu não tenho como bater um papo com São Pedro e falar assim, até eu cumprir essa obrigação, por favor, não faça chover. Tá? Não tem essa possibilidade. Então, veja, o devedor não responde pelos danos causados ao credor, se houver por ele os responsabilizados. Está no 393. O que vai acontecer aqui? No caso, eu vou ter que entregar a Maria a quantia que ela me pagou. Vou devolver o dinheiro para ela. Só que aí não vai ser possível multa, não vai ser possível juros, não vai ser possível aplicação de cláusula penal, não vai ser possível aplicação da ARAS, não vai ser possível aí do Instituto ARAS, né? Não vai ser possível aí uma ação de indenização por perdas e danos. Porque não houve aí um meio de evitar o dano causado, a perda do bem. Justamente porque se deu por causa fortuito ou força maior. E aí, caso fortuito,
fato ou ato alheio à vontade das partes, como greve, motim e guerra. Força maior, fenômenos naturais. Então, para vocês nunca mais esquecerem força maior e caso fortuito, força maior você lembra de entidades divinas. Tudo que é força da natureza, até a própria metafísica, assim, vou colocar assim, que você não controla, porque advém da própria natureza. Então, chuva, raio, trovão, enchente, furacão, tsunami, essas coisas tudo, com força maior. Caso fortuito, são circunstâncias também alheias à sua vontade, que não tem como impedir, mas sem ter intervenção do homem de alguma forma. Então, por exemplo, uma greve, por exemplo, uma guerra, por exemplo, um motim. Tá? Lembram da greve dos caminhoneiros? Tá? Não parou todas as rodovias do país? E às vezes você precisava, a obrigação era de entregar algo. Como você ia entregar se você não tinha como fazer o transporte? Tá tudo parado. Entenderam? Então, esse é o caso fortuito. Força maior, adivinha aí, da natureza, ele é inevitável. Tá? O coronavírus, ele é considerado força maior porque é um vírus que já existia na natureza, uma modificação do vírus que já existia na natureza. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Parágrafo único, o caso fortuito, só o caput, deixa eu falar uma coisinha. Se não houver por ele ser responsabilizado, ou seja, se você assumiu essa responsabilidade, que mesmo aí, ocorrendo a força maior, chuva, tempestade, etc., o caso fortuito, uma greve, você vai responder pelo prejuízo causado, mas tem que estar essa previsão expressa no contrato. A regra é de que não responde. Parágrafo único. Caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, veja, é o que eu não consigo evitar, o que eu não consigo impedir. Tem greve? Tudo bem, tem greve. Só que a greve está acontecendo no estado do Paraná, não no estado de São Paulo. Então é um motivo inevitável. Então, precisa necessariamente ser inevitável ou não ser possível impedir. Se o fato está ocorrendo, mas não está ocorrendo ali, no entorno da obrigação, então não há que se falar em caso fortuito. Espécies de inadimplemento. Eu tenho aí o inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo. Eu chamo de inadimplemento absoluto quando o devedor não faz ou entrega, né, o que deveria fazer. Está lá no 389. Então, é absoluto. Ele era uma obrigação de construir a casa, ele não construiu. Não construiu, inadimplemento absoluto. Não entregou a coisa, inadimplemento absoluto. Porque o relativo é quando ele faz em partes ou de modo diferente daquilo que foi convencionado. Então, volta aí para os outros. Vamos com calma aqui. Inadimplemento absoluto. Esse inadimplemento absoluto ele pode ocorrer de 3 formas. Primeiro, quando o devedor deixa de entregar ou de fazer o que deveria ter feito ou ter entregue. Absoluto. Não cumpriu a obrigação. Segunda forma de ocorrer o inadimplemento absoluto. Quando o devedor faz o que estava obrigado a não fazer. Aqui é nas obrigações de não fazer. Então, meu contrato é para que eu não faça um muro. Eu fiz, estou em inadimplemento absoluto porque eu fiz o muro. E terceiro, também vai haver um inadimplemento absoluto quando o resultado da obrigação não é mais útil ao credor. Então, vamos lá. Por exemplo, se você
Você contrata aí uma empresa para fazer o buffet do seu casamento, né? Incluindo está o bolo do casamento, porque é algo tão simbólico, né? Um bolo, né, festivo, né, com a decoração e tal. Perfeito. No dia do casamento, a empresa chega lá para fazer o jantar e tal, mas não entrega o bolo. Não tem bolo para o casamento. Veja que aqui tem um inadimplemento. Eu posso falar que há uma mora, há um atraso? Não. Por quê? Porque não tem como. A mora é o atraso no pagamento. Então, o atraso significa que ainda é viável o pagamento da obrigação. Nesse caso, quando o resultado não é mais útil, nem se aplica a mora, a gente já vai direto para perdas e danos. Porque a mora, a multa moratória, ela vai existir para forçar o devedor a cumprir a sua obrigação. Nesses casos em que o resultado não é mais útil, vai se preferir, já vai ser considerado um inadimplemento absoluto, e aí vai se preferir a perdas e danos do que a mora. Tá? Então, essas três situações, quando deixa de entregar ou de fazer o que deveria ter feito, quando faz o que deveria não fazer, ou quando o resultado da obrigação, mesmo sendo possível fazer, não é mais útil ao devedor, ao credor. E o inadimplemento relativo acontece quando o devedor faz, né, ou entrega o que devia de forma diferente do que foi convencionado. Então, vamos lá. A gente viu na aula passada que quando você vai cumprir uma obrigação, você tem o objeto da obrigação, o local onde a obrigação tem que ser cumprida, o prazo em que ela tem que ser cumprida e o modo em que ela será cumprida. Né? Se o devedor ele entrega o objeto, mas em local diverso, fora da data, né, de modo diverso, ainda tem um inadimplemento, mas aí não vai ser absoluto, vai ser relativo. Relativo ao tempo, relativo ao local, mas vai ser relativo ao inadimplemento. Tá? Então, tenho que entregar 10 sacas no dia 30 do mês de novembro. Deu dia 30 e eu não entreguei. Veja que eu estou inadimplente. A partir do primeiro eu estou inadimplente. Certo? Vou pagar a multa de mora, vou pagar juros se houver, né, no contrato. No caso, com uma entrega de coisa, provavelmente vai ter uma multa, né, e uns juros aí sobre o valor do contrato. No entanto, eu entregando, assim que eu entregar a coisa, eu estou diante de um inadimplemento relativo, que se deu só em virtude do prazo que eu não paguei. Mas qual é a diferença, então? Qual é o que incide juridicamente? Porque por eu ter descumprido uma das formas de cumprimento da obrigação, que é o tempo, né, a data para pagamento, eu vou ser penalizada com os juros de mora e os juros com a mora e juros se houver. Tá? Então, eu tenho que ser penalizada. Lembrando que se tiver perdas e danos, e o credor pode escolher entre a multa moratória ou a perdas e danos. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Inadimplemento absoluto. Quando a obrigação não foi cumprida, né, ou, se puder ser cumprida, não será mais útil ao credor, que é o exemplo do bolo que eu falei para vocês. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. Então, veja, a partir do momento que eu tenho inadimplemento absoluto, o artigo 389, ele já fala assim, olha, vai ter aí
a responsabilização. Fala lá, não cumprida a obrigação, responde. Então, tem a responsabilização do devedor. E o que ele vai responder? Qual vai ser a responsabilidade dele? Inicialmente, ele vai responder por perdas e danos. Então, se do inadimplemento absoluto resultar perdas e danos, como é o caso da noiva que ficou sem bolo, né, vai ter que ser paga essa obrigação. Mais juros, mais atualização monetária, seguindo índices oficiais. E ainda honorários de advogado. Por quê? Porque a perdas e danos você vai ter que requerer no juízo para determinar um quanto que vai ser o resultado dessas perdas e danos. Como é uma obrigação, perdas e danos é uma obrigação de pagar a quantia certa, mas você precisa liquidar primeiro. Se você precisa liquidar, você vai necessitar do juízo. Tá? A não ser que você faça um acordo sobre um valor, também é possível, tá? Te eximindo daquela responsabilidade. Uma inovação, alguma coisa desse sentido. Tá? Detalhe, deixa eu só limpar aqui a slide para poder colocar. Falou que vai ter que ter correção monetária, não fala o 389? Mas olha o que ele fala. Atualização monetária segundo os índices oficialmente estabelecidos. Significa dizer que você pode colocar no contrato a taxa de correção monetária que você estiver adotando. Então, pode ser, por exemplo, uma taxa TR, pode ser taxa de poupança, pode ser um INPC, né? Então, pode ser qualquer espécie de taxa, mas desde que esteja especificado no contrato. E também tem que ser qualquer taxa que seja que está em vigor aqui no Brasil, né? Então, veja que a responsabilidade civil aqui no inadimplemento absoluto, ela é patrimonial. Ou seja, o devedor vai responder com o patrimônio pelo cumprimento das obrigações. Lembrando que, mesmo assim, ele estando inadimplente, mesmo se converter em perdas e danos, uma obrigação de pagar a quantia certa, essa pessoa não pode ser presa por dívida civil por conta do Pacto de São José da Costa Rica, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil ratificou na década de 90, em que ela proíbe qualquer espécie de prisão civil, com exceção da de alimentos. Alimentos é a única espécie de prisão civil admitida. Essa responsabilidade do devedor, ela tem um limite. O limite está na impenhorabilidade de bens. Então, o devedor responde com seu patrimônio para o pagamento das perdas e danos em virtude do inadimplemento e do próprio inadimplemento em si, se houver, mas o patrimônio impenhorável não vai responder a esta obrigação. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, responde todos os bens do devedor. Todos os bens menos os impenhoráveis. Tá? E aí, eu coloquei para vocês o artigo 392, que vai falar aí como é que vai se dar essa responsabilidade. Tá? 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa, nos contratos benéficos, ou seja, de doação. Tá? E aí, veja, quando eu tenho um contrato benéfico, o doador ele tem onerosidade, o donatário não tem, porque só vai estar aumentando o patrimônio dele. Por isso que a gente chama de contrato benéfico, onde há um benefício para o donatário. Então, vai. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato se aproveite. Então, o donatário vai responder só sobre simples culpa. O que é simples culpa? Negligência, prudência e perícia. Tá?
E por dolo, aquele a quem não favoreça. E aí o doador ele vai responder, além de negligência, imprudência e perícia, o dolo também. Que o dolo é maior do que os outros três, tá? Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. E aí a culpa é dolo, imprudência, negligência, imprudência e perícia, nos contratos bilaterais, tá? Então, o que vai diferenciar aqui, veja, nos contratos comuns, né, bilaterais, cada uma das partes vai responder à medida da sua culpabilidade ou da sua intencionalidade. Eu costumo dizer que em direito civil, o dolo está incluído também na culpa, quando a gente fala em culpa lato sensu, tá? Quando eu falo em culpa estricto sensu, aí ingressa negligência, imprudência e perícia. Quando você faz algo que não tinha intenção, cujo resultado você não tinha intenção de alcançá-lo. Se o contrato é bilateral, ou seja, tem responsabilidade para os dois lados, né, e onerosidade para os dois lados, caso haja um inadimplemento de qualquer uma das partes, cada uma vai responder pelo eventual dolo ou culpa que houver. Tá? No caso do bilateral, vai responder pela intenção de causar prejuízo, né, e o doador, o donatário, responde só se ele não teve nenhuma intenção, responde por culpa somente. E aí, coloquei para vocês lembrarem, né, o que é o dolo, é a intenção de agir, a negligência é o agir descuidadamente, né, deixa de fazer o que devia ser feito. Então, por exemplo, negligência. Uma mãe em casa, tem criança pequena, pega vai colocar uma panela de fogo e coloca o cabo para fora do fogão. E a criança vem, bate a mão, pega ali no cabo e cai o alimento em cima dela. Então, isso é negligência, culpa por negligência. Imprudência. Imprudência é que quando você sabe que não deveria fazê-lo, mas mesmo assim assume o risco. Então, é o agir precipitadamente. Fazer o que não deveria fazer. Então, por exemplo, você está dirigindo o carro numa estrada, aí tem outro veículo à sua frente, você quer fazer a ultrapassagem, só que ali tem uma faixa contínua. Nas faixas contínuas não é permitido a ultrapassagem. Aí você olha e fala assim, eu acho que dá tempo. Sabe? Eu acho que eu vou. Acho que dá tempo. E aí você acaba ultrapassando e colide com outro veículo. Nesse caso, você é culpado por imprudência, porque agiu com imprudência. E a terceira modalidade de culpa é a imperícia. E a imperícia é quando você não tem habilidade técnica para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, uma enfermeira que realiza uma cirurgia. Ela é enfermeira, ela não é cirurgiã, então ela não tem formação técnica, ela não tem habilidade técnica para poder desenvolver uma cirurgia. Um estudante de direito que assina uma petição, ele não tem habilidade ainda técnica para poder assinar uma petição, tampouco habilitação para isso, né? Para assinar uma petição. Então, ele está sendo imperito, porque ele não tem, apesar de estar no ramo, ou até mesmo formado em direito, né? Ele, como não tem habilitação para agir, se ele o faz, ele age com imperícia. Vamos lá. Consequência geral do inadimplemento. Tá? Não fiz, não entreguei, fiz o que não deveria ter feito, ou deixei de fazer, posso fazê-lo ainda, mas não vai ser mais útil ao credor. Qual é a consequência disso? Independente do tipo de obrigação, seja ela de fazer, seja de não fazer, seja de entregar coisa certa, seja de entregar coisa incerta, seja de pagar dinheiro, com todas as obrigações, né, vai haver para o inadimplente o acréscimo aí da perdas e danos, mais honorários advocatícios. Isso sem contar no valor que tem que ser devolvido do valor do contrato lá, por exemplo, foi uma compra e venda, né?
sem contar do próprio objeto do contrato, mas acrescido a isso, eu tenho a perdas e danos e honorários advocatícios. No entanto, para as obrigações de pagar, eu vou acrescer a ela, né? E aí é só para as obrigações de pagar, tá? Juros e atualização monetária. Por quê? Porque eu estou falando de valor, e aí o valor ele pode ser, como é um capital, ele pode incidir juros e pode ter atualização monetária. O 389, que nós já falamos, fala que não cumprir a obrigação, inclui perdas e danos, mas, e aí se for obrigação de pagar, juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, mais honorários advocatícios. Então, veja, se é uma obrigação de pagar, incide tudo isso aqui. Se é qualquer outra obrigação de entregar, por exemplo, só perdas e danos e honorários advocatícios. Agora sim, nós falamos até agora sobre o inadimplemento, sobre o atraso no cumprimento da obrigação, sobre a falta de cumprimento absoluto da obrigação. E aí, segundo, o que decorre desse inadimplemento é o Instituto da Mora. Tá? E a mora nada mais é que o retardamento, que o atraso, tá? Ou o cumprimento imperfeito daquela obrigação, ou seja, inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo. Aí vai depender da obrigação em si. Configura-se no artigo 394. Quando há atraso no cumprimento da obrigação, você não pagou na data de vencimento, ou quando este se dá na data estipulada, a obrigação acontece na data estipulada, porém de modo imperfeito, ou seja, em lugar diferente daquilo que foi convencionado, ou de forma diversa daquilo que foi convencionado. Tá? Então, por exemplo, o pagamento era para ter sido feito modo imperfeito, era para ter sido feito através de depósito bancário. E aí você chega na casa do camarada ali, né, entrega para o tamanho do camarada. Né? Em lugar ou forma diversa, o pagamento era para ter feito no depósito bancário na conta X, mas você deposita na conta Y. É o mesmo, mas ainda está inadimplente. Tá? Porque isso pode ser, você faz um depósito numa conta diferente daquela indicada no contrato, isso pode ser já um prejuízo, por mais que houve o pagamento, mas, por exemplo, e se aquela conta tem algum tipo de problema? Né? Por exemplo, aquela conta está se discutindo o uso do cheque especial, então já está no vermelho aquela conta. E se cai dinheiro lá, o banco já vai pegar. Certo? Então, pode causar aí um prejuízo ao credor. Por isso que a mora, que é o retardamento ou cumprimento imperfeito, é quando você está em atraso. Lembra que demora, atraso para o cumprimento da obrigação. E aí ela vai acontecer ou quando você necessariamente está pagando fora do prazo, ou quando você paga no prazo, mas de modo ou no local diferente daquilo que foi entregue, daquilo que foi convencionado. A mora, vai existir mora quando a obrigação não foi cumprida no tempo, no lugar e de forma convencionados, mas ainda poderá sê-lo como proveito para o credor. Ainda interessa a este receber a prestação com acréscimos legais do 395. E aí a gente está diante do inadimplemento relativo, que está em atraso, tá, mas como ainda pode se reverter em proveito do credor, então vai haver a mora, né? E
ele vai receber a prestação, fora isso, os acréscimos legais, né? Os juros, as multas e a atualização monetária. No entanto, eu falo, e aí veja que eu tenho um atraso, porque a parcela vai se reverter. Mas haverá inadimplemento absoluto, e aí já não é um atraso, é um inadimplemento absoluto, se a prestação tornar-se inútil ao credor. Este poderá, então, enjeitar a mora, a multa moratória, e seguir com perdas e danos pelo parágrafo 95, ou parágrafo único do artigo 95. Em ambos os casos, o devedor responde por perdas e danos também. Tá? Veja o 395. Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, que seu atraso der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, seguindo os índices oficiais estabelecidos e honorários advocatícios. Parágrafo único. Se a prestação devido à mora, tá? Devido ao atraso, então está atrasado, atrasou, e aí devido à mora é atraso, se tornou inútil, o que aconteceu? Inadimplemento absoluto. Então, o inadimplemento absoluto se dá em virtude da mora, tá? Ter tornado o cumprimento da obrigação inútil ao credor. Este poderá enjeitá-la. O quê? Rejeito, eu não quero nem saber da multa moratória, porque a multa moratória, ela pressupõe que a obrigação vai ser cumprida, está sendo cumprida. Então, vamos lá. Suponhamos aí que nossa amiga lá que está se casando, né, e comprou o bolo, né, ela tenha lá uma cláusula de multa moratória no valor de 10% do contrato, e ainda tem a questão da cláusula penal, que responde por perdas e danos. Tá? Veja, a multa de mora é para forçar a entrega no prazo especificado. Tá? Então, suponhamos aí que o bolo era para ser entregue às 19 horas no salão X. E aí deu 19 horas, não foi entregue, 20 horas não foi entregue. Só que às 22 horas o bolo chega. Bom, tá bom, ainda é útil ao credor, está ainda no dia do casamento. Então, ok, vou aceitar, porém vai ter que me pagar a multa pelo atraso. O inadimplemento absoluto, ele se dá em virtude da mora, em virtude do atraso. Porém, não vai ser mais útil ao credor o cumprimento posterior. Aí fala, não quero nem precisa pagar, porque se você aceita a moratória, pressupõe que você vai aceitar que haja o adimplemento da obrigação posteriormente. Aí fala, não quero aceitar, vou querer perdas e danos. Então, eu posso enjeitá-la, posso rejeitar a multa e já requerer de plano perdas e danos. Porque não é mais útil a obrigação para mim, não precisa mais cumprir a obrigação. Tá? E aí, ensejo e exigir a satisfação das perdas e danos. Eu venho à empresa para entregar o bolo no dia seguinte. Eu não quero mais o bolo. Não quero nem a multa, a gente vai resolver em perdas e danos. Certo? Então, essa é a diferença da mora e do inadimplemento absoluto. A mora, ela é o atraso, mas ainda é útil o cumprimento da obrigação ao credor. Certo? E aí, essa mora, em virtude do atraso, vai ser acrescido juros e correção monetária. E, se for o caso, honorários de advogados, se necessário. No entanto, se esse atraso incidir na não utilidade ao credor, aí eu estou diante de inadimplemento absoluto, onde eu posso rejeitar a mora e partir direto para perdas e danos. Tá? Só um minuto.
Perdão, gente, desculpa. Estou gravando sem edição, não tem edição nenhuma, não. Vai ficar o espirro aí. Seguindo aqui. Quais são as espécies de mora? Então, eu tenho a mora do devedor, eu tenho a mora do credor, tem a mora de ambos, né? Quando elas vão acontecer ao mesmo tempo, ambos os contratantes, ambas as partes. Aí eu nem vou falar que um é um credor e outro é devedor, porque ambos estão em mora, então ambos estão inadimplentes. Então, ambos são credores e devedores um do outro. Então, eu tenho a mora do devedor, que é solvente ou debitores, mora solvente ou mora debitores. Eu tenho a mora do credor, que é acipiente ou creditores, e tem a mora de ambos os credores. Vamos lá. Mora do devedor primeiro. Ocorre quando o devedor descumpre. Quando o devedor descumpre ou cumpre de forma imperfeita a obrigação por causa a ele imputável. Então, é ele o responsável. Então, não dá para falar em onerosidade excessiva, porque ele é que deu causa ao inadimplemento. E aí pode ocorrer sempre que houver o descumprimento, né, o atraso, ou quando houver o cumprimento, mas de forma imperfeita, não feita no modo ou no local devido. Essa mora do devedor pode ser de duas espécies: mora ex re, mora ex persona. A mora ex re se dá em razão de fato previsto em lei. Vamos lá. Mora ex re. Em razão de fato previsto em lei. Configura-se quando o devedor nela incorre automaticamente, sem a necessidade de qualquer ação por parte do credor. Por exemplo, quando venceu o boleto. Não precisa aí de uma ação para cobrar a multa moratória, os juros de mora, né, os famosos 2% aí, né, que é a mora legal. Não precisa, já é direito do credor automaticamente. Tá? Então, a gente fala que a mora é em virtude da coisa. Artigo 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora do devedor. Então, está atrasado, está inadimplente, a mora é líquida, é positiva, constitui de pleno direito. Pleno direito já é seu direito, você não precisa provar isso, basta que ocorreu o inadimplemento da obrigação. Já é o direito do credor. Constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, a partir daí que o devedor está em mora, o credor já pode acioná-lo judicialmente. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, veja, se a obrigação se deu em virtude de um ato ilícito, por exemplo, a colisão de um veículo ou outro, quando estava manobrando no estacionamento, se houver necessidade de acionar o judiciário, o valor dos danos materiais serão devidos desde o momento em que o acidente ou incidente ocorreu, desde que a colisão ocorreu, e não no momento da propositura da ação ou da sentença, porque está em mora desde quando se comete o ato ilícito. Você não pode cometer ato ilícito, né? Você está, ao cometer ato ilícito, você está causando dano ao outro. Então, veja, o dano aconteceu naquele momento. Fora ex persona. Em todos os demais casos, qualquer outra situação, sem ser essas duas que foi, esses dois outros casos que eu acabei de falar, será então necessária uma interpelação ou notificação por escrito para a constituição em mora. Então, veja, você contratou o Zé para construir uma casa. Né? Você contratou ele para construir uma casa. Aí passa 6 meses, 7, 8, 1 ano e nada do Zé construir essa casa. Aí o que você pode fazer? Ele está em mora? Não, porque é uma construção, então não tem prazo determinado, nem previsto para o término da obra. Né?
ou até tem e ele nem sequer iniciou a obra. Para constituir ele em mora, você tem que notificar de que ele tem uma obrigação de fazer a ser cumprida, que até o momento não foi, e que em tal data se dá por vencida e ficará constituído o devedor em mora. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu um curso estrito sensu, em que a empresa terceirizada que promove ela aqui do Brasil, ela promove a captação de alunos para poder estudar no exterior, tá? E aí o contrato é feito com essa pessoa jurídica aqui do Brasil. Só que é uma relação de consumo, né? Então ela também responde pela obrigação todos os fornecedores, todos os prestadores de serviço ali vinculados. E aí acontece que a instituição de ensino não estava ali cumprindo tudo o que foi prometido, certo? Principalmente a designação de orientador, que era essencial porque tratava-se de curso estricto sensu. Pois bem, aí veja que não tem um prazo esse tipo de obrigação, mas está no contrato. Aí os alunos podem notificar a instituição aqui no Brasil, que é mais fácil, que está aqui no Brasil, constituindo ela em mora, dizendo: você está em atraso na sua obrigação, está prejudicando meus estudos. E aí, dessa forma, se não houver aí um prazo já na notificação, geralmente a gente coloca um prazo de 30 dias para cumprimento, fica constituindo em atraso e aí já enseja em perdas e danos. Tá? Então, se não houver um prazo determinado nas outras demais obrigações, vai ser necessário a notificação e interpelação. A notificação pode ser judicial ou extrajudicial, a interpelação é a mesma coisa do que... Sabe quando a gente fala em conciliação e mediação? Em teoria seria diferente, mas na prática é a mesma coisa, infelizmente, porque a teoria é muito bonita. A notificação e interpelação, na prática, é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. Então, lembrando, ex-re, de pleno, não precisa nem de uma ação, já adquire o direito. Sempre quando houver o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, tá? Então, constitui mora de pleno direito. E quando aí, nas obrigações provenientes de ato ilícito. Tá? Agora, nas obrigações ilíquidas, por exemplo, pintar o quadro, né? Por exemplo, não fazer o muro, a mora aí, não fazer até ainda vai estar constituída em mora a partir do momento que fez o muro. Tá? Mas nos outros demais casos em que você não tem um prazo para cumprir a obrigação, aí você notifica dizendo que está em mora, não está cumprindo a obrigação. Ainda com relação à mora do devedor, agora os requisitos. Primeiro, eu preciso a exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento de dívida líquida e certa. Veja que eu só posso constituir em mora direto, de pleno direito, se a dívida for líquida e certa. Geralmente, as obrigações de pagar. As obrigações de fazer ou não fazer, eu vou ter que constituir em mora através da notificação judicial, ou extrajudicial, ou da interpelação. Então, eu preciso que essa obrigação esteja vencida, porque se mora é atraso. Então, necessariamente, eu tenho que ter o atraso no cumprimento da obrigação. B, eu preciso a inexecução culposa do devedor. Está no 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este mora. Então, precisa ter um fato ou uma omissão que foi o devedor que deu causa. Então, se houve lá o caso fortuito ou força maior, e ele está em atraso, não é culpa dele, então não pode incidir mora sobre isso. Então, por exemplo, tem que pagar um boleto. O boleto vence hoje, mas
todas as instituições bancárias e financeiras estão em greve. Inclusive, nem o servidor está funcionando, tá? Caiu tudo. E aí? Como eu faço para pagar? Eu não tenho outra forma de pagar. Não consigo pagar. Então, eu não posso incidir em mora porque não foi algo que ocorreu a mim imputável, não foi minha culpa. Então, eu estou diante de um caso fortuito. C. Eu preciso também da constituição em mora. Para aqueles casos em que não ocorre de pleno direito, eu preciso constituir a mora. Somente quando ex persona, quando a mora é ex persona, pois se for ex ré, em virtude da coisa, quando tinha obrigação de pagar, quando tinha acesso, o dia do vencimento já coloca o devedor em mora. Tá? Então, se houver um vencimento e não houve a prestação da obrigação, já está em mora em pleno direito. Quais são os efeitos da mora do devedor? Os efeitos, então, para o devedor, né? Para o credor também, porque ele vai ter direito, né? Então, os efeitos. Responsabilização por todos os prejuízos causados ao credor. Esse é o primeiro efeito da mora do devedor. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, veja, se a mora o devedor que está em mora, ele vai responder, né, pelo cumprimento da obrigação, obviamente, né, mais juros da obrigação, mais atualização do valor monetário, né, segundo os índices oficiais, e honorários advocatícios, se houver aí uma eventual cobrança através de advogado. Não precisa ser judicial, pode ser judicial também. Segundo efeito, perpetuação da obrigação. Existe isso, mas vamos lá, 399. Pela qual responde o devedor moroso pela impossibilidade da prestação, ainda que decorrente de caso fortuito ou de força maior. Veja, o devedor, 399, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se este ocorrerem durante o atraso. Então, é a perpetuação da obrigação. Ela vai, enquanto estiver em atraso, pode acontecer qualquer caso fortuito, qualquer força maior, que ainda vai ser devida à obrigação. Por quê? Porque ela ocorreu, o caso fortuito ou força maior, ocorreu por força durante o inadimplemento. Se a obrigação tivesse ocorrido dentro do prazo estipulado, o caso fortuito ou a força maior que ocorreu depois não teria alcançado o adimplemento, certo? Então, estando o devedor já em mora, pode, durante a mora, ocorrer um caso fortuito ou força maior, que isso não vai ser argumento suficiente para extingui-lo da responsabilidade, ele vai continuar sendo responsável. Então, suponhamos aí que eu comprei o carro da Maria, no valor de 50 mil, 10 parcelas de R$1.000. Perfeito. E aí, eu pago a primeira, pago a segunda, e não pago a terceira, não pago a quarta. Né? Não pago a quinta. Passados 6 meses, né? Os 2 primeiros que eu já paguei, e aí eu perco emprego. E agora, ferrou, né? Não tem como pagar mesmo. Antes eu não paguei porque eu não quis. Eu não paguei porque eu queria viajar, por exemplo. Agora eu não paguei porque não tem. E aí a Maria ingressa com uma ação de execução contra mim para receber, e aí eu peço, através de embargos, alega onerosidade excessiva. Ou, melhor, eu já ingresso com uma ação por rescisão contratual por onerosidade excessiva. O que vai acontecer? O juiz vai falar assim, você perdeu o emprego, Mas eu estou vendo aqui que você perdeu o emprego 3 meses depois que você já estava embora, você já estava em atraso. Ou seja, quando venceu essa primeira parcela aqui que está em atraso, você estava empregado. Então, não há que se falar em onerosidade excessiva, porque não foi o caso fortuito da força maior que deu causa no adimplemento.
O inadimplemento se deu por ato voluntário há 3 meses atrás. Então, por isso que, se você já está em mora, o caso fortuito e força maior não vai te eximir da responsabilidade. O caso fortuito e força maior só exime da responsabilidade se não tiver inadimplente. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desenhada. Então, para não responder, você vai ter que provar que não houve culpa no atraso. Por exemplo, você está inadimplente, porém, exceção de contrato não cumprido, né? Foi a outra parte que não cumpriu a sua parte primeiro. Então, você não tem culpa. Você só não cumpriu porque a outra parte também não cumpriu. Então, você tem que provar isso. Né? Que você não teve culpa no seu próprio inadimplemento. Ou que, por mais que você tenha culpa no seu inadimplemento, independente se você tivesse entregue ou não, entregue a coisa ou não, né, adimplido na data, fatalmente o dano iria ocorrer. Né? Então, o dano sobreviveria ainda que quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, veja, por exemplo, eu tenho a obrigação de entregar um carro, não entrego. E aí, estou em atraso. Aí acontece um tsunami. Eu sei que eu sou meio trágica, mas tudo bem. Alaga tudo. Né? Moro no litoral, alaga tudo foi perda total, um monte de pessoas morreram, perderam casas, perdeu tudo. A pessoa qual que teria entregue é meu vizinho. Veja, eu estava inadimplente? Estava. No entanto, se eu tivesse entregue o carro antes de estar inadimplente, na data convencionada, teria evitado a questão do tsunami ter destruído tudo? Não. Né, porque o tsunami atingiu toda a costa litorânea, então não teria como não atingir aquele carro, certo? Então, para poder se eximir da responsabilidade por caso fortuito ou força maior ocorrida após o inadimplemento, é necessário culpar que você não teve culpa no seu inadimplemento ou que, independente da época em que a obrigação tivesse sido satisfeita, o caso fortuito ou a força maior iria alcançar esse bem, essa prestação. Vamos lá, mora do credor agora. Configura-se a mora do credor quando ele se recusa a receber o pagamento no tempo e lugar indicados no título constituído da obrigação, exigindo por forma diferente, ou pretendendo que a obrigação se cumpra de modo diverso. Então, tá lá. Deu vencimento. O devedor, vem para pagar o credor. Aí o credor, sabendo da multa moratória, uma multa alta, uma multa lá de 30%, ele não quer receber. Ou ainda, ele não quer receber por questões assim, ele não quer dar a quitação. Né, que a obrigação está sendo satisfeita. Ou ainda, o pagamento em atraso ele quer à vista, está exigindo de forma diferente, tá, da obrigação. Então, nesses casos, eu estou diante do inadimplemento do credor. O devedor está ali para pagar e o credor é que não quer não receber ou quer receber de forma diferente. Decorre ela, pois, de sua falta de cooperação com o devedor, para que o adimplemento possa ser feito do modo como a lei ou a convenção estabelecer. Artigo 394. Considera-se imóvel o devedor que não efetuar o pagamento, ok? E o credor, que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, se por um acaso o credor quiser mudar o local, então, por exemplo, o devedor tem que o credor tem que ir buscar a coisa no local. E aí ele fala, não, eu quero que você traga aqui, é ele que está inadimplente, porque a obrigação era dele ir buscar.
Se ele não quer receber na data, o credor está inadimplente. Se ele quer receber de forma diferente, por exemplo, é à vista, é parcelado, ele quer receber à vista, também o credor está inadimplente. Quais são os requisitos da mora do credor? Então, eu preciso que a obrigação esteja vencida, né? Eu preciso que haja a oferta da prestação, ou seja, o devedor queira pagar, queira solver, e aí tenha a recusa injustificada do credor em receber, ele não quer receber e não tem motivo justo. Por exemplo, ele não quer ou não pode ser encontrado, qualquer coisa assim. O que seria um motivo justo? Por exemplo, ele está internado. Está internado, está em coma, está numa cirurgia. Aí é um motivo justo de não receber. E D, constituição em mora mediante a consignação em pagamento. E aí existe uma forma de pagamento indireto, que é a consignação em pagamento, que permite que o devedor adimpla a sua obrigação, consignando em pagamento, ou seja, fazendo o depósito da quantia em juízo ou da coisa em juízo. E aí, a consignação em pagamento é possível nas obrigações de pagar quantia certa e nas obrigações de entregar coisa, ou ainda nas obrigações de fazer com entrega de coisa, por exemplo, construir uma casa. Então, ao entregar a casa, você já cumpriu a obrigação de construir, né? Mas consignação em pagamento não é possível em obrigações de fazer, né? Ou você faz ou você não faz. Não tem como você consignar uma ação, certo? E aí, você deposita em juízo. Ou seja, quando você faz isso, significa dizer que você cumpriu a sua obrigação. Então, o devedor ele está adimplente com a obrigação, cabendo ao credor ir até o juiz para levantar a coisa ou o dinheiro que lá está depositado, pagando as respectivas taxas judiciárias. Quais são os efeitos da mora do credor? A liberação do devedor, isento de dolo, da responsabilidade pela conservação da coisa. Então, veja, se o credor não veio para receber, se recusa a receber, o devedor consigna a coisa, consigna em pagamento, ou seja, deposita a coisa, se houver qualquer prejuízo por má conservação da coisa, perda da coisa, não é responsabilidade do devedor. Ele está isento dessa responsabilidade. Segundo efeito, B, obrigação do credor moroso de ressarcir ao devedor as despesas efetuadas para a conservação da coisa. Então, suponhamos aí que a coisa tenha ficado sob a guarda do devedor. Então, se consigna em pagamento, e é sempre bom consignar em pagamento, tá? E você pode pedir para você mesmo, você devedor, ser o depositário da coisa. E aí você pode exigir, o devedor pode exigir que todas as despesas para a conservação da coisa corram por conta do credor. Aí o credor vai ter que pagar para o devedor as despesas que ele utilizou para conservar a coisa. Artigo 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Então, veja, se é o credor que está em mora, o devedor não é responsável pela conservação da coisa. Porém, ele será quando dolosamente ele faz com que a coisa se deteriore, se perca. Por exemplo, tendo o galpão, ele deixa os grãos no relento, intencionalmente, tá? Ele só responde pela conservação da coisa se dolosamente ele agiu para que a coisa se perdesse. A mora do credor obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita o credor a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o de sua efetivação. Por quê? Porque às vezes você estipula nos contratos agrários que o valor a ser pago será o valor da saca no dia do cumprimento da obrigação.
né? E a obrigação está para o credor ir lá retirar a saca. Aí ele não foi nesse dia retirar as sacas, então não houve o pagamento, porque o pagamento deveria se dar com base no valor ali da saca. Veja, ele demora 10 dias. Nesses 10 dias em que ele tem que vir retirar a coisa para que o pagamento possa ser efetuado e pagar, né, vai ter uma oscilação do valor da saca. Um dia pode estar 100, outro dia 90, 80, né? E a lei fala assim que se o valor oscilar, se o valor da coisa oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e da sua efetivação, sujeita a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor. Então, por exemplo, nesses 10 dias, a saca chegou a custar R$110, ele vai ter que pagar 110, e não a 100 que estava no dia que era para retirar a obrigação. Então, o pagamento que for mais favorável ao devedor. Efeitos da mora no artigo 406, a gente acabou de ler, né? Não sei se eu repeti. Desculpa, eu vou até tirar aqui do slide para depois colocar para vocês de forma aí bem organizada. Já tirar aqui do slide, tá? E ainda tenho mais 2 efeitos, que é a obrigação do credor de receber a coisa pela sua mais alta estimação, se o valor oscilar entre o tempo, que é o 400, e a possibilidade de consignação judicial da coisa devida. Ou seja, o devedor vai lá e deposita, conseguindo em pagamento judicialmente. Também pode ter a mora de ambos os contratantes. Então, credor e devedor são credores e devedores uns dos outros ao mesmo tempo. E aí, com relação à mora dos contratantes, eu tenho 2 espécies. Eu tenho a mora simultânea e mora sucessiva. A mora simultânea é aquela que acontece exatamente no mesmo momento. Ao mesmo tempo, ocorre essa mora. Então, por exemplo, houve um contrato de compra e venda, e nesse contrato de compra e venda de veículos estava estipulado que o local de entrega e pagamento seria, por exemplo, um escritório do advogado X. Só que no dia, nem o credor, nem o vendedor do carro chegou para entregar o carro e receber o pagamento, e nem o comprador do carro chegou para pegar o carro e efetuar o pagamento. Então, veja, houve ao mesmo tempo, no mesmo ato, a mora simultânea. Nesse caso, ela vai ser compensada. Uma mora vai eliminar a outra. Se ambas as partes nela incidem, nenhuma pode exigir da outra perdas e danos. Ocorreu ao mesmo tempo, então um vai exigir do outro que ocorreu exatamente ao mesmo tempo. No entanto, a mora sucessiva é diferente. Permanecem os efeitos pretéritos de cada um. Os danos que a mora de cada uma das partes haja causado, cada um ao seu tempo, não é cancelada pela mora superveniente. Eu acho que eu coloquei um exemplo. Aí, ó. No primeiro momento, o credor não queira, caso o credor não queira receber o que o devedor se dispõe a pagar. E mais tarde, se recusa a fazê-lo no momento em que aquele se dispõe a receber. A situação será a seguinte. Então, veja, o credor está lá e o devedor vem para pagar e o credor fala que não vai receber. O credor está em mora. Mais tarde, tá? O credor fala, tá bom, vou receber. E aí o devedor fala, agora eu não quero mais. Agora eu não vou pagar. Então vamos lá. O que acontece? Quando ao final o pagamento for realizado e também forem apurados os prejuízos, cada um responderá pelos ocorridos nos períodos em que a mora foi sua, operando-se a compensação. Então, por exemplo, a mora era para entregar coisa, o credor não queria receber, então o devedor tem o direito ao valor do que ele despendeu para conservar a coisa. Posteriormente, o credor quer receber. Né?
E aí, o devedor, por algum motivo, não quer entregar, em virtude, por exemplo, dos valores, alguma coisa assim. Aí, os danos que a mora de cada uma delas haja causado a outra em determinado período não se cancelam pela mora superveniente da outra, pois cada um conserva seus direitos. Aí, agora, é o credor que tem direito à mora do devedor. E aí, pode, inclusive, ensejar em perdas e danos para ambas as partes. E já partindo para o nosso finalzinho, a purgação e a cessação da mora, purgar a mora. Purgar é eliminar, emendar, inutilizar, neutralizar, fazer acabar a mora. Fazer parar a mora. Então, purgar a mora é neutralizar os seus efeitos. Aquele que nela incide, corrige, sana sua falta, adimplindo a obrigação já descumprida e ressarcindo os prejuízos causados à outra parte. Então, vamos lá. Tem um contrato que eu tenho para pagar 10 parcelas de R$1.000. E aí, lá eu tenho uma multa moratória de 10%. Eu atrasei uma parcela, tá? E aí está correndo a multa moratória de 10%. Quando eu pago essa parcela de R$1.000 mais a multa de 10%, ou seja, R$1.100, eu purguei a mora. Cessei a mora? Não, porque tem mais parcelas para frente, que eu posso incidir em mora novamente. Mas eu purguei esta mora dessa parcela, porque eu paguei. Aí eu cumpri aquela prestação. Não cumpri toda a obrigação, mas cumpri aquela prestação. Artigo 401. Purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais... Purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação devida, a parcela devida, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta, mais o valor lá do juros de mora, né? Os famosos 2% do Código Civil. Inciso segundo, purga-se a mora por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento, então fala para o devedor, pode vir aí pagar, e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data, pagando ao devedor tudo que o devedor gastou para manter a coisa. Se houver aí, no caso, consignação de pagamento, pagar também honorários, e eventuais perdas e danos se houver. E aí, por fim, a cessação da mora. Quando é que a mora cessa? Mora só vai cessar quando a obrigação é extinta. E a obrigação só é extinta quando há o pagamento total da obrigação, ou ainda quando há perdão da dívida, a anistia, ou no Código Civil, a remissão da dívida. Ou ainda qualquer outro comportamento, qualquer outro tipo de contrato, negócio jurídico que seja na extinção da obrigação, por exemplo, como uma inovação, uma dação em pagamento ou uma imputação ao pagamento. Tá? Então, veja, a extinção da mora não se dá de um comportamento ativo do contratante moroso, destinado a sanar a sua falta. Não é esse pagamento mensal. É só quando extingue a obrigação é que cessa a mora. Produz efeitos pretéritos, ou seja, o devedor não terá de pagar a dívida vencida. Então, como está extinta a dívida por perdão, não há que se falar em mora. E a purgação da mora, seja, só produz efeitos futuros, não pagando os pretéritos já produzidos. Então, quando você está em mora naquele mês, você tem que pagar a mora daquele mês. Quando você purga a mora, tem os meses de sequência. Você entrar em mora de novo, você paga. Na cessação da mora, como houve o pagamento, não vai haver mais que se falar em mora. Morreu a mora. Certo? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que semana que vem é a nossa última aula, o último vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre juros moratórios, juros compensatórios, sobre cláusula penal, sobre danos, perdas e danos e sobre área ou sinal. Certo? Muito obrigada.
Fiquem todos bem, tenham um ótimo término de semana, bons estudos e a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau!